Um defeito de cor. Capítulo 5. Continuação. As Irmandades. Na manhã seguinte ao encontro com o Francisco, acordei bem cedo e fui para a barroquinha falar com uma mulher chamada Esmeralda, que gostou de saber que eu também era iê-iê como ela e muitas outras mulheres que já faziam parte da confraria. Ela dizia confraria, mas também podia ser chamada de junta, cooperativa, irmandade ou sociedade. Qualquer pessoa podia se inscrever, mas estava dando preferência às mulheres, já que as outras confrarias eram formadas por muitos homens, e as mulheres tinham algumas ideias diferentes, preocupações bastante próprias, como o cuidado com o futuro dos filhos. A Esmeralda já era forra. Tinha conseguido a liberdade depois de comprar, ela mesma, uma pretinha recém-chegada de África e treiná-la para deixar em seu lugar na casa da antiga dona, uma freira do convento do Desterro. A pretinha de nome Anunciação já estava fazendo parte da confraria, com joia de entrada paga pela Esmeralda e contribuições mensais feitas com o que ela própria conseguia, depois de ter sido colocada a ganho. Eu me surpreendia com arranjos que se podia fazer para conseguir a liberdade, e nem imaginava que naquela época ainda não sabia de quase nada. Ainda não tinha tomado conhecimento de um mundo às escondidas vivido pelos pretos e crioulos, forros ou não. O que eu tinha que fazer era pagar 5.000 réis para mim e 5.000 para o Banjocô, e continuar com um pagamento mensal de pelo menos 500 réis, mais o que eu pudesse conseguir. Quanto mais pagasse, mais rápido poderia acumular a quantia de que precisava para comprar as cartas. Se eu não tivesse o dinheiro para as nossas joias, a Esmeralda disse que poderia indicar pretos que emprestavam a juros, mas, felizmente, não era necessário. Eu já tinha guardado mais de 15.000 réis, e mesmo tendo que ceder parte do dinheiro para a confraria, a título de colaboração e custos administrativos, ficaria mais tranquila por não ter que guardar dinheiro em casa. Meus amigos da loja pareciam bastante honestos, mas nunca se sabe, e eu tomava muito cuidado quando ia guardar o dinheiro em uma caixinha escondida sob o altar montado para os ibejis, a Oxum, o Xangô e a Naná. Esta última encomendada a um santeiro conhecido da Claudina, tão bonita quanto a Oxum da Agontimé. O altar parecia um esconderijo óbvio demais, mas não havia alternativas, e a confraria me pareceu um jeito seguro, além de ter outros benefícios. Fazendo parte dela, eu teria direito a empréstimos em casos de precisão e até mesmo de valor maior do que o contribuído. E, se morresse durante o tempo de contribuição, o crédito a que tinha direito seria empregado conforme eu indicasse, no funeral, de acordo com a minha religião, ou seria entregue a um herdeiro. Seria bom também frequentar as reuniões aos domingos, quando eram feitas as contribuições e discutidos os assuntos relativos aos empréstimos. Compareci à reunião do domingo seguinte no mesmo lugar, na loja onde a Esmeralda morava com mais ou menos 30 pessoas. Famílias formadas apenas por mulheres e seus filhos. Imaginei que aquele seria um bom lugar para morar com um Banjocô, embora não fosse o suficiente para ele, acostumado ao luxo da casa da Sinhá, um verdadeiro senhorzinho, que era como a Esméria costumava chamá-lo. Mesmo sendo de brincadeira, eu sabia que tinha grande fundo de verdade naquilo. Mesmo que a Sinhá não o apresentasse às pessoas, mesmo que o escondesse quando tinha visitas, perto apenas dela e outros escravos, o Banjocô tinha todas as vontades satisfeitas. No primeiro dia, eu tinha entrado somente na sala da loja, um cômodo asseado e mobiliado com 2 bancos de madeira, uma mesa com 2 cadeiras e um altar que abrigava orixás e santos católicos, principalmente Nossa Senhora, representada por 3 estátuas diferentes, todas de madeira. A sala era a sede da confraria, e a loja ainda tinha mais 3 andares, e em cada quarto havia 1 ou 2 famílias alojadas, dependendo do tamanho, que tinham em comum o uso do terreiro, onde estavam montados 3 fogões de tijolos
e uma cobertura de telhas romanas, sob a qual tinha sido colocados uma grande mesa de madeira e 2 bancos compridos. As reuniões eram feitas nesse espaço, onde, naquele dia, estavam cerca de 100 pessoas. Uma mesa menor ocupava o centro do terreiro, e era dali que a Esmeralda, 2 outras mulheres e um homem coordenavam a reunião. Discutia-se muito, mas quase todos os problemas já estavam previstos no Estatuto, lido integralmente para novos membros e em parte para os antigos, quando se valiam dele para justificar uma decisão. Os que se achavam tolhidos em seus direitos diziam que não se lembravam das regras, mas acabavam cedendo diante dos fatos. Um dos maiores problemas era em relação aos juros cobrados pelos empréstimos, mais altos para quem contribuía com pouco dinheiro e tirava muito. Alguns escravos tiravam o valor integral de suas alforrias depois de terem contribuído apenas com a joia de entrada, ou pouco mais que isso, e ficavam com uma dívida que era o dobro da quantia emprestada, para ser quitada a longo prazo. Se não me engano, todos os filiados eram escravos de ganho, pois só eles tinham dinheiro ou podiam ganhá-lo, de modo que depois de libertos, e não tendo mais que pagar nada a seus senhores, ficavam com mais tempo livre para trabalhar por conta própria. E não era difícil honrar o compromisso assumido com a confraria. Este era um ponto importante, mas que raramente causava problemas, pois já tendo sido escravos, forros entendiam a necessidade de continuar pagando em dia para que outros tivessem a mesma oportunidade que eles. Caso não fossem de livre vontade até a sede, havia uma pessoa encarregada da coleta que ia procurá-los. As maiores discussões aconteciam por causa de valores pagos ou devidos, visto que não havia uma escrituração muito confiável. O funcionamento da confraria era a responsabilidade de um chefe, que no nosso caso era uma chefa, a Esmeralda, com conhecimento e controle de tudo o que acontecia, sendo ela também quem decidia sobre os problemas que não estavam previstos, fazendo com que essa decisão passasse a fazer parte do Estatuto. Ela era ajudada por uma responsável pela guarda da Caixa dos Empréstimos, uma nagô chamada Aparecida, de inteira confiança da Esmeralda e sua antiga conhecida, pois tinham trabalhado juntas na casa da freira Dona Maria Alves de Santana. A Aparecida era semiforra, pois tinha feito um acordo com a freira e pagava a carta-prestação, o que fazia desde muito antes de existir aquela confraria, sendo que, por isso, não fazia parte dela. Mesmo assim, frequentava as reuniões e era responsável pela caixa, que ficava guardada em local seguro na casa da freira, onde a Aparecida ainda morava. Tal caixa só podia ser aberta com o uso de 3 chaves. Uma ficava com a Esmeralda, outra com a Aparecida e outra com um assuá chamado Gregório, o prestamista. Ele era o encarregado de fazer as anotações e as contas das quantias pagas e emprestadas, chamadas de amortização e prêmio. Quando fui pagar a joia de entrada, e ele me entregou 2 bastonetes de madeira em que eram anotados, por meio de cortes, o recebimento ou o pagamento das quantias ou cotas combinadas. Ainda tenho um desses bastonetes entre os guardados do baú de lembranças do Brasil. O Gregório era pago para fazer aquele serviço e tinha muita experiência, pois trabalhava para várias confrarias. O salário dele saía do fundo de administração, para o qual todos contribuíam, e que também era usado para a realização dos festejos e das obrigações religiosas, para o pagamento de missas fúnebres dos associados e para a compra de roupas e comidas dadas em caridade. A cada ano, desde a data da fundação, aconteciam as reuniões mais interessantes, que causavam os maiores alvoroços, quando se apurava o que tinha sobrado do fundo de administração para a distribuição dos lucros, amortizando a dívida dos que mais tinham contribuído durante o período. Consideravam como dívida a quantia de que precisávamos para a nossa alforria, de acordo com o preço com que tínhamos sido avaliados, não se levando em conta se já tínhamos ou não tirado o empréstimo. Então,
Mesmo se alguém tivesse somente feito pagamentos e não tirado nada, ele era considerado tão devedor quanto os que já tinham recebido empréstimo e continuavam pagando a prazo. E isso muitas pessoas não conseguiam entender direito. Quanto maior a quantia com que eu tivesse contribuído sem retirar nada, maior a minha derrama para o fundo de administração e para a compra de outras cartas de alforria. E eu seria recompensada entrando na divisão do fundo de caixa que sobrava. Isso tudo Sebastião me explicou depois, com calma, porque era mesmo difícil de entender durante as reuniões, com todos falando ao mesmo tempo e com a grande confusão que se formava quando algum erro era apontado nas anotações, o que não era raro, em prejuízo dos membros ou da confraria. O Sebastião disse também que muitos pretos forros que tinham um bom dinheiro sobrando costumavam ganhar ainda mais nas confrarias. Eles contribuíam com grandes somas para terem direito aos lucros e depois faziam a retirada do dinheiro para logo em seguida tornarem a empregá-lo. Era melhor que nada e muito mais seguro do que guardar dinheiro em casa, já que as casas financeiras não gostavam de fazer negócio com pretos, que, por seu lado, se sentiam enganados quando precisavam usar aquelas instituições. Desilusões. No primeiro domingo em que estive na casa da sinhá Ana Felipa, depois de ter entrado para a confraria, contei tudo para a Esméria e a Antônia, que se animou e disse que pensaria em um jeito de começar a pagar. Mas fiquei muito triste pela Esméria, prometendo a mim mesma que, depois de ter a minha carta e a do Banjocô, começaria a cuidar da dela. Foi com lágrimas nos olhos que ela disse que já estava velha, que não sabia mais fazer nada e que, àquela altura da vida, provavelmente não aprenderia, e só restava continuar servindo a uma sinhá. E isso era a mais pura verdade, pois, desde a mudança para São Salvador, ela nem sequer tinha posto os pés fora do terreno do solar. Em vez de ficar jogada pelas ruas, velha e mendigando, ela disse que preferia ficar cativa para o resto da vida, e se daria por muito satisfeita se a sinhá tivesse piedade e cuidasse dela na velhice, cedendo um teto e comida em nome dos bons serviços prestados. Completou dizendo que nós, os jovens, devíamos, sim, trabalhar muito para ter um futuro melhor, que nossas vidas só dependiam de nós, porque, desde muito nova, ouvia boatos de que a libertação estava próxima, sem nunca acontecer. Ficamos em silêncio, pensando nas verdades que ela tinha acabado de dizer sobre a libertação dos escravos e sobre o descaso com os mais velhos. Desde que eu tinha começado a correr as ruas com o padre Heinz falando sobre a escola, percebi o grande número de velhos nas ruas. A maioria estava doente e não servia para trabalho algum, e seus senhores, fingindo que faziam grande caridade, davam a alforria e mandavam todos para as ruas, para morrerem lá. Um gasto a menos com roupa e comida. Os velhos disputavam o espaço e a parca esmola com os inválidos, os doentes, os aleijados, as crianças mandadas mendigar por seus pais ou senhores, e os vagabundos que não queriam saber de trabalho, pretos ou brancos. Havia também os marinheiros, muitos estrangeiros, que viviam tentando conseguir dinheiro para comprar bebida ou pagar mulheres que faziam mal a si. Na maioria dos casos, eles tinham adoecido a bordo dos navios e eram desembarcados para que pudessem se tratar em algum hospital. Os que não se curavam logo eram deixados para trás quando os navios partiam, e ao receberem alta, se juntavam aos que já tinham passado pelo mesmo problema. Durante algum tempo ainda tentavam conseguir emprego em outros navios, o que era bem difícil, e acabavam bêbados pelas ruas da Cidade Baixa, perto do mar de que sentiam saudades. Naquele domingo, também tive a sorte de ficar bastante tempo com o Banjocô, não me importando se teria problemas com a encomenda de cookies, pois eu sempre dava um jeito. Aliás,
O mercado tinha aumentado o pedido de 40 quilos por semana, mantendo o mesmo preço por pacote, o que dava um bom lucro. A Sinhá estava recebendo muitas visitas, e para ela era até bom que o menino não estivesse por perto. A Esméria comentou que desde a minha saída da casa ela estava bem melhor, mais calma, começando a aproveitar a vida e a fazer novos amigos, pois antes parecia que toda a sua atenção estava em me perseguir. Além do almoço aos domingos, servido para um número cada vez maior de pessoas, e da noite de carteado, ela não perdia um único espetáculo no Teatro São João. Quando estava indo embora, encontrei o Francisco na Praça do Palácio, e ele resolveu me acompanhar para que pudéssemos conversar pelo caminho. Eu já não estava mais tão interessada nele, mas confesso que não gostei de saber que a Sinhá tinha mandado que dormisse dentro da casa, na saleta que antecedia os quartos. A princípio eu duvidei, porque ninguém do solar tinha me contado nada, mas depois achei que podia ser verdade, ainda mais quando ele me falou que a Sinhá não se oferecia como quando eu estava por perto. Ela o provocava de outro modo, mais inteligente até, como chamá-lo até o quarto com a desculpa de pedir água, ou qualquer outra coisa da cozinha, ou então para apagar a lamparina. Nessas horas, estava sempre de roupas íntimas, roupas de dormir, com as quais era recomendado se apresentar apenas ao marido. Pedia ao Francisco que também andasse a prender colares ou a amarrar e desamarrar roupas quando se vestia para sair ou para receber amigos, dispensando a ajuda da Antônia. Quando chegamos à casa do Padre Reis, e como só eu estaria usando a cozinha no domingo, ele entrou comigo. Achei que ele fosse gostar do padre, que estava no quintal tentando construir alguns bancos para as crianças sentarem durante as aulas. Sugeri que o Francisco ajudasse, pois era marceneiro, mas ele sempre respondia de má vontade às perguntas dos meus amigos, falando até mesmo o iorubá, sem saber que o Padre Reis conhecia palavras suficientes para perceber a falta de vontade dele. Assim que teve oportunidade, Francisco foi ter comigo na cozinha, dizendo que muito se admirava de que justo eu, que já tinha sofrido tanto na mão dos brancos, estivesse quase fazendo a segunda casa com um deles, que, para completar, ainda era padre. Quando eu estava tentando explicar quem era o Padre Reis, sobre a sua pessoa maravilhosa e o bem que fazia às pessoas, sem se importar se eram brancas ou pretas, e que até mesmo o Fatumbi, que o Francisco não conhecia, mas de que já tinha ouvido falar várias vezes, tinha gostado do padre. Quando eu estava tentando explicar tudo isso, ele saiu da cozinha e ganhou a rua sem ao menos se despedir. Fiquei com raiva dele e com muita vergonha do Padre Reis, certa de que deveria tentar me desvencilhar do Francisco. Ele que ficasse com a Sinhá. Mesmo porque o Babalaogo, um fim de time, tinha dito que o nosso relacionamento não ia vingar. A calmaria. Ri muito do Tico e do Hilário quando foram apanhar os cookies para a entrega das encomendas. Bem que a Esméria tinha dito que estavam mudados, depois de ter me agradecido muito por dar trabalho a eles. Mas eu nunca esperava ver os dois vestidos daquele jeito, com as mesmas calças de algodão, de cós de amarrar, mas usando vistosos paletós de estampa de chita. Na cabeça, chapéus de palha para se protegerem do sol, como eles disseram, mas a maior surpresa estava nos pés. Calçados com sapatos do tipo babouche, muito usados pelos mussurumins. Disseram que aquilo impunha respeito, o que era verdade, pois eu também já tinha começado a usar sapatos quando saía às ruas. No início era bastante desconfortável, mas já estava me acostumando, e as pessoas tratavam muito melhor um preto que usava sapatos, o que quase significava que era liberto. Os meninos gastavam todo o dinheiro de um mês naquelas roupas e em um vidro de água de colônia que carregavam no bolso, e se sentiam verdadeiros janotas, gente importante. Estavam gostando de ter o próprio dinheiro, e me perguntaram se podiam abrir mais freguesia. Eu disse que sim, mas que não podia ser no comércio, porque tinha trato de exclusividade com o Sr. Rui Pereira, o português dono do mercado de importados. Ele era uma pessoa muito boa,
E até acho que sabia não haver nenhuma sinhá por trás dos meus cookies, pois já tinha deixado de insistir em conhecê-la, diante das minhas inúmeras desculpas. Ele também me tratava com muito respeito e consideração, sempre elogiando quando eu aparecia bem vestida. Acredito que aqueles tempos foram os mais calmos da minha vida, e estava tão feliz e confiante que nem percebi que tinha deixado de sonhar com a Taiô, com a minha mãe ou com a minha avó. A vida na loja era tranquila, apesar de eu não ter muito contato com os outros moradores, a não ser com a Claudina. Mas não havia problemas, pois todos se davam bem. A Khadija tinha dado à luz a um menino, o Mohammed, para a felicidade do Alufa Ali. As vendas melhoraram, e eu trabalhava cada vez mais na cozinha, que adorava, e cada vez menos nas ruas, a cargo dos meninos. Desde o dia em que o Francisco tinha saído da casa do padre Heinz chateado comigo, não tínhamos nos visto novamente, pois aos domingos ele estava sempre na cooperativa, e não fazia questão de sair mais cedo para me encontrar no solar. Eu também estava conseguindo manter com o Banjocô uma relação que, se não muito próxima, pelo menos era amistosa. O mesmo acontecia com a Sinhá, que tinha deixado de me perseguir ao perceber que eu e o Francisco já não éramos mais tão próximos. O Banjocô estava grande, falava tudo e com correção digna de brancos, o que era mérito dela, que não parava de corrigir os erros do menino, que também já dedilhava algumas músicas no piano. Em um domingo, ela mandou me chamar, e também ao Banjocô, e pediu que ele tocasse para os convidados que esperavam na sala pelo almoço. Ele, com a maior sem cerimônia, escalou o banco e ficou feliz da vida por fazer sucesso com a música, lenta, hesitante e até mesmo errada, mas muito boa para quem tinha apenas 5 anos. Assim, a Ana Filipa recebeu com muito orgulho os cumprimentos pelo excelente trabalho que estava fazendo com aquele pretinho, trabalho de alma paciente e caridosa. Eu, parada à porta da sala, onde não me atrevia a entrar, segurei as mãos da Esméria e chorei, pensando se era justo o que eu queria fazer com meu filho, se não estava sendo egoísta por querer tirá-lo daquela casa, onde recebia uma educação que eu não poderia dar. Um dos meus consolos em relação a isso era que a escola do padre Heinz estava dando certo, e o Banjocô poderia se beneficiar disso. Os alunos não eram muitos, mas pelo menos estavam interessados e faziam progressos. O Fatumbi gostava de ensinar, e não quis parar com as aulas depois de passado o tempo combinado, para a alegria das crianças, que ele tratava de um jeito todo especial. Ele e o padre Heinz também estavam ficando cada vez mais amigos, e quando o padre não estava viajando, esqueciam-se das horas em animadas conversas que eu adorava ouvir. A criança da Sinhazinha estava para nascer, e sempre que a visitava, era muito bem recebida pelas novas criadas que a Esmeralda tinha arrumado para ela. Eram pessoas da confraria, que já trabalhavam a ganho nas ruas e passavam a servir a Sinhazinha, recebendo um salário que permitia que pagassem as mensalidades da confraria, o jornal dos donos e ainda sobrasse algum para o aluguel de espaço de uma loja. Só uma das criadas portuguesas tinha voltado para a terra dela, com passagem paga pela Sinhazinha. É a mesma quantia que ela entregou nas mãos da outra criada e dos outros 2 criados, que resolveram ficar no Brasil. Tinha notícia de que eles estavam amaziados com 2 crioulas e tinham montado um pequeno comércio de venda de comidas e bebidas, onde as amázias eram as cozinheiras. Quanto à outra criada, ela não tinha certeza. Primeiro tinham dito que estava fazendo a vida, e depois que tinha embarcado, não se sabia para onde.